Aqui fazendo correção da aula passada, para quem não entendeu, tá? Ou para quem entendeu, faça a correção da atividade, tá bom? Regra de 3, simples e composta. Nesse caso aqui, né, ela é composta porque tem 3 dados, né? Nesse caso aqui, dias, operários e peças. Trabalhando 12 dias, 10 operários produziram 800 peças em uma fábrica. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 14 operários em 18 dias? Então, aqui é muito interessante, tá? Facilita bastante a gente anotar os dados, os mesmos dados, um abaixo do outro. Então, aqui eu coloquei dias, né? Que são 12 dias e 18 dias. Então, dias, operários são 10, né? E aqui 14, tá aqui. E peças foram 800. Agora eu quero saber quantas peças vão fazer em mais dias, né? 18 dias e mais quantidade de operários. Então, aqui também eu já sei que vai ser mais peças, né? Porque aliás, a seta é aqui. Então, aqui, se em 12 dias 10 operários fez 800 peças, então 18 dias, que é um número a mais, né? A maior quantidade de operários vai fabricar mais peças. Então, a minha seta também é para baixo. Aqui, todas as minhas setas ficaram no mesmo sentido, né? Então, aqui, eu isolei a minha incógnita, que é o x, o valor que tem o x, isolei, é igual. Como estão no mesmo sentido, eu não vou precisar, tá, inverter dados. Então, eu vou multiplicar no mesmo sentido que está. 12 vezes 10 e 18 vezes 14, que é o que tenho aqui, né? Então, resolvendo essa multiplicação, 18 sobre x é igual 12 vezes 10, 120. 18 vezes 14, 252. Bem, agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? Que eu vou multiplicar cruzado. Então, 120 vezes x, 120x é igual 800 vezes 252 dá 201.600. O x está aqui, eu isolo ele para cá. Então, 201.600 dividido por 120. X é igual a 1.680 peças. Então, aqui encontramos, né, o valor o número de peças, né, que vão ser feitas nesses 18 dias pelos 14 operários. Então, mais que dobrou, né? Então, esse é o valor, esse é o resultado. Eu vou resolver apenas as que tem cálculo, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso. Então, aqui vamos para a questão 3. Na construção de um muro com 5 metros de altura. Então, vou colocar aqui, vou anotar os dados. Altura, 5 metros. 5 metros de altura e 60 de comprimento. Então, aqui o C vai ser de comprimento. 60 centímetros de comprimento. 60 metros. Alguns pedreiros levaram 48 dias. Então, aqui eu vou pôr dias
48. Bem, então tá aqui, 48 dias. Em quantos dias o mesmo número de pedreiros, em ritmo idêntico, construiria um muro de 4 metros de altura? Então, aqui 4, né? 4 metros de altura e 50 metros de comprimento. Aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 50. Então, o que nós precisamos descobrir é o número de dias, né, que vai gastar para fazer esse muro. Bem, aqui observando, o número maior está para cima, questão de horas. Então, o maior número de horas está de alturas, aliás, está para cima, né? 60 e 50. 60 e 50 de comprimento, né? O nosso C aqui é de comprimento. Então, a minha setinha também ficará para cima, porque o 60 é maior que o 50. E aqui, dias. Será que para fazer esse muro eu vou gastar mais dias ou menos dias? Né? Então, se aqui eu tenho um muro de 5 metros de altura e 60 metros de comprimento, gastou 48 dias. Agora eu preciso fazer um muro de 4 metros de altura, 50 metros de comprimento. Eu vou gastar mais dias, né? Ou menos dias? Essa é a pergunta. Então, vamos fazer a conta aqui para a gente poder, né, descobrir. Então, com os dados anotados, isolamos o valor que possui a incógnita, que nesse caso é o 48x, né? E vamos fazer a multiplicação. Nesse caso aqui, como as setas continuam para o mesmo sentido, não há necessidade de inverter nenhum valor, tá? Então, vai ficar 5 vezes 60 sobre 4 vezes 50, né? Então, aqui eu vou passar para o outro lado. Então, eu vou ter 48x é igual. Eu vou multiplicar 50 vezes 60, vai dar 300. 4 vezes 50 vai dar 200. Bem, aqui como eu tenho, né, esses zeros eu posso isolar, porque são iguais. E para facilitar a minha conta. E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, x vezes 3, 3x. 48 vezes 2 dá 96. Então, o x está aqui, eu vou passar ele para cá e vou dividir. 96 dividido por o 3 passa para cá dividindo. Então, x é igual a 96 dividido por 3 vai dar 38. 38 o quê? O que nós precisamos saber nessa conta? Quantos dias, né? Então, quantos dias são necessários para fazer o mesmo trabalho, né? Só que com um número menor e com a mesma quantidade de pedreiros. Então, aqui nós vamos gastar 32 dias, né? Então, agora nós vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos Ângela dirige em velocidade média 60 km por hora, 8 horas por dia durante 5 dias. Para percorrer a distância entre duas cidades, se ela dirigisse a 100 km por hora, 6 horas por dia, em quanto tempo faria o mesmo percurso? Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar os dados, né? Quilômetro, quantos quilômetros, as horas e os dias.
Então, quilômetros. Então, ela andava 60 e agora, se ela dirigisse a 100. Então, aqui 60 quilômetros, que é o que ela estava percorrendo, e se ela dirigisse a 100. As horas. Aqui de 60 ela andava 8 horas. E 100 ela percorreria em 6 horas. E o dias, então aqui 60 quilômetros durante 5 dias. Né? E aqui quer saber quantos dias ela gastaria percorrendo 100 quilômetros por hora, dirigindo 6 horas diárias. Então, nesse caso aqui, a seta aqui vai ficar, né, para baixo, que é o número maior quilometragem. As horas ficaria para cima. Então, aqui, agora nós vamos resolver a questão. Então, a gente, né, já isola a questão, o valor que tem a incógnita, aqui no caso é 5x, que é igual. Aí, nós vamos multiplicar, né, 60 vezes 8 sobre 100 vezes 6. Então, agora vou multiplicar, né? Então, aqui, nesse caso aqui, pessoal, desculpe aqui aqui nesse caso a gente vai, tá, colocar o x primeiro. Nesse caso aqui, a quantidade de dias vai vir, tá, primeiro. Então, x sobre 5, tá? Desculpem. Agora aqui nós vamos resolver a multiplicação. X sobre 5 é igual 60 vezes 8 vai dar 480 sobre 100 vezes 6 vai dar 600. Então, aqui nós vamos passar para cá. Então, aqui eu vou ter. Aqui eu posso já isolar, tá? Aqui eu posso isolar esse zero, né? E vai ficar 48 sobre 60. Então, aqui eu posso